E aí, bom dia, boa tarde, meu amigo e minha amiga. Não sei o horário que você vai estar assistindo aqui a esse Desenho de Vida Cast, né? O podcast que está ali focado em tirar os consumidores das dívidas. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial, porque além de ser minha amiga, uma das best friends, né? Minha amiga também é a chefe do setor financeiro do escritório. Então, eu vou deixar que ela se apresente. Mari, do financeiro para os íntimos. Se apresenta aí, Mariana Nunes. Olá a todos, eu sou Mariana, sou formada em administração e trabalho atualmente como gerente financeira do escritório da Daniele Rodrigues Advogados. E há um ano eu sou chamada de Mari do financeiro. Mari do financeiro. Não, mas aí já está na segunda faculdade também. Sim, eu estou cursando História e esse ano, se tudo der certo, eu encerro mais uma graduação. A menina não para de estudar, né, gente? Ah, E Mari, vou contar para vocês um pouquinho como é que foi, como é que eu chamei Mari lá para trabalhar no escritório. A Mari começou indo só no sábado para dar um suporte. Falei, opa, peraí, tem que começar a organizar aqui o financeiro do escritório, né? A gente começou a ter um crescimento. E aí eu falei, Mari, vai lá no sábado. Ela ia só os sábados, e ela continua indo os sábados até hoje. Bastante tempo. É. E depois ela passou para tempo integral, né, no home office. E sábado é quando a gente faz a nossa reunião lá do financeiro, mas a gente vai adentrar nisso. Se você é empresário, empreendedor, a gente vai falar para você aqui hoje bastante sobre separar, né, não misturar as contas, né, O Mari? básico, né? O básico do básico, mas que parece que a maioria das pessoas não Não conseguem fazer. consegue Não conseguem. fazer. É o É uma básico que funciona. É o básico que você pode aprender em qualquer lugar. Você entra lá no site do Sebrae, vai estar lá dizendo o que você precisa fazer e a pessoa não faz. Então, a gente tem muito conteúdo gratuito que as pessoas não aproveitam. Não, não aproveita. Né, fazer o quê, né, gente? Aí depois ficar contratando escritório para se livrar das dívidas, porque vai dar ruim. E muito. Gente, ó, vou seguir aqui um pequeno roteiro, senão vocês sabem que eu começo a falar e não paro mais. Que isso? E aí vamos lá. A gente falou que o básico funciona e aqui, ó, primeiro ponto, educação financeira básica. Vamos começar com educação financeira básica. Se o empresário ele não é responsável com as finanças pessoais, ele vai ser responsável com as finanças do escritório? De forma alguma. Primeiro que ele já não vai conseguir fazer o que eu falei que é o básico, que é separar o pessoal, as contas pessoais das contas do Uhum. empreendimento. Ele já não vai conseguir fazer isso. E aí, quando o dinheiro começar a entrar, ele não vai ter o menor controle. E aí, ou Porque seja, ele já não tem esse controle na vida pessoal dele. é um reflexo, né? Sua pessoa física, não, sua pessoa jurídica é o reflexo da sua pessoa física. Então, Na maioria das vezes, sim. ou seja, se a tua pessoa física está toda encralacrada de dívidas, Você vai encralacar a sua pessoa jurídica. ou vai confundir, né? Vou usar recurso da empresa para pagar a Sim, conta acontece muito também. A pessoal. pessoa ela abre aquela conta PJ e aí ela tem acesso ao mundo de Um possibilidades, cartão né? de crédito Um muito cartão de alto. crédito PJ, uma conta PJ, aí tem desconto para comprar carro, para fazer outras coisas, e aí ela pensa: ah, vou mudar minha vida agora. Só que o dinheiro nem entrou. Já gasta antes de, Gasta de, antes de de ter ter. lucro. Antes de ter. E aí eu vou te. Não vou perguntar, mas eu vou trazer aqui para a mesa a pauta de que é importante entender juros, taxa de juros, crédito, orçamento pessoal. Eu, Ó, eu preciso entender de juros para ser uma pessoa controlada financeiramente? Porque aí você vai falar, então uma pessoa que sabe pouco conhecimento matemático, ela está endividada. Você conhece alguém que tem pouca instrução, mas que é certinho nas contas? sim, muita gente. Então, assim, a gente não precisa entender totalmente do mercado financeiro Uhum. para poder a gente começar nesse negócio e fazer as coisas acontecerem e darem certinhos. Até porque é um pouquinho complicado de entender. Bastante. Por exemplo, a gente estava até comentando, né, há pouco tempo sobre essa questão da taxa Selic, que aumentou, que não é um momento ideal para ninguém fazer um financiamento, porque a taxa de juros está bem alta, só que aí, se a gente for entrar em juros compostos e tudo isso, aí a gente vai passar um dia inteiro aqui tentando Só falando explicar, disso, só só falando falando disso. disso. Mas você não precisa entender de tudo isso para você ser uma pessoa organizada financeiramente. A gente tem vários recursos que a gente pode utilizar tanto no nossa vida pessoal quanto na vida
PJ, né? Pessoa jurídica. Pode ser planilha, pode ser algum aplicativo. Hoje em dia, o que mais a gente tem é a oportunidade de conseguir se organizar. Então a desculpa do, eu não sei mexer no Excel. E não tem como fazer uma planilha, eu não posso nem colocar meu gasto, porque eu não sei Gente, mexer no Excel. olha só, se você for lá no Google e você colocar como montar uma planilha financeira, vai ter vídeos, tutoriais, pessoas ensinando como você fazer coisas básicas no Excel. Porque o Excel, sim, é um programa muito complexo, assim, ele tem muitas funções que a gente acaba não usando no dia a dia. Mas o simples, o básico ali, dá para fazer. Você colocar despesa, o que entrou, o que saiu e ver como é que as coisas estão. Fora que eu vi também que tem muito aplicativo de controle financeiro, tem muito Sim. aplicativo que ajuda ali a pessoa, ok, deixa eu pegar o auxílio do celular mesmo, né? De um aplicativo que seja gratuito, e tem aplicativos gratuitos ao ponto de você conseguir organizar a tua vida financeira. Eu sou muito adepta do papel de pão, papel uma caneta. Não tem falha. Não precisa ser um papel de pão, mas pode ser um caderno, que você anota mês a mês, né, a sua despesa. Para a empresa, eu já indico você usar ou um Um livro livro caixa, ou uma planilha no Excel, ou algum programa também, para você poder ter esse controle um pouquinho melhor. Agora, se é para sua vida pessoal, você pode usar uma agenda, compra uma agenda e começa a ter o controle ali. E tem que começar a entender, assim, aquilo que a gente fala, quanto que você custa, né? Por Uhum. mês. Quanto que a sua família, seja você tenha filhos ou não, quanto que é o custo mensal da minha família para a gente viver ali no básico? Até porque para reduzir custo, eu preciso saber para onde está indo. Então, eu preciso saber o quanto que vai para Sim. alimentação, quanto que está indo para conta de luz. Aí eu lembro, né, que é coisa de pai chato, né? Apaga a luz, saiu do cômodo, desliga Nossa, tudo. eu fui criada pelos meus avós, né? O meu avô, ele tinha uma coisa assim: você é sócio da Light? Você é sócio da Light? Ele ficava para mim e para os meus primos, que a gente ficava lá e tal. Ó, E, Light, gente, aqui no Rio, é a sim, concessionária de serviço, energia, né? energia elétrica. De serviço público de E energia hoje elétrica. eu sou a chata na minha casa. O meu marido, ele fala, ele sai do cômodo, eu apago a luz, ele, mas eu vou voltar, mas eu. E eu vou lá e apago. Eu falei, não, tem que economizar. Mas, enfim, são hábitos que a gente vai criando, Vai né? criando, mas tá certo, né, gente? A gente tem que economizar primeiro porque a energia, ela tudo, todas, tudo que tem nesse mundo ele é escasso. Não é em abundância, então já começa daí. Então a gente tem que ter essa mentalidade de que precisamos economizar, né? Não só financeiramente, mas também os recursos, matéria-prima, enfim, tudo mais. Então, ou seja, o básico funciona. Sim, e o básico, assim, só para complementar, né? Você vai. Aí, vou dar uma dica. Cara, você quer entender como é que a sua vida funciona, você vai listar as suas dívidas. Então, você vai botar assim, e você vai botar por prioridade das coisas que você precisa pagar. Qual a prioridade básica do ser humano? Comer. Então, você vai anotar quanto que você gasta mensalmente no mercado. Eu não tenho uma ideia. Tá, mas você tem uma noção. É 1.500, é R$ 2.000. Você vai colocar lá. Depois você vai colocar a moradia. Você paga financiamento ou mora de aluguel? Se não for nenhum dos dois, beleza. Aí você já passa para luz, água. E aí, por exemplo, quem geralmente é da igreja, paga dízimo. Anota também lá o dízimo que você paga mensal para a igreja, porque isso tem que entrar também. Uhum. E aí depois vai entrar a parte de tem financiamento de carro, parte Financiamento de de imóvel, financiamento de imóvel, condomínio. educação, paga escola, paga faculdade, paga algum curso, tudo isso precisa entrar nessa planilha para você poder ter o controle. Eu já vi muita gente falando o seguinte: Hum. eu tenho medo de colocar no papel, eu tenho medo de olhar o valor. Tanto da dívida que a gente está falando ali, de colocar despesas que são as mensais, daquelas fixas que todo mês você tem, né? O custo de vida. Isso. Mas tem gente que tem medo, além de ter medo de colocar isso no papel, eu conheço muita gente que já falou para mim: eu tenho medo do número. Eu tenho medo de ver realmente quanto que eu tô devendo. Porque a gente falando de inadimplentes, né, aqueles que estão realmente sem pagar, aí eu conheço muita gente que fala: "Eu tenho medo do número". E aí eu falo uma coisa, Hum. enquanto você tiver medo daquilo ali, você não vai mudar a sua vida. Nossa, vamos anotar um insight. Anota. Não, é sério, enquanto você tiver medo daquilo ali, você não muda, você não sai, porque primeiro você não vai entender para onde está saindo o dinheiro. E você tá Será querendo esconder o problema. Exatamente. Será que eu não estou gastando demais em alguma coisa, sabe? Tipo, pode ser em
comer fora, né, lazer, pode ser na energia elétrica, estou gastando demais no mercado, onde é que eu posso economizar, como eu posso começar a organizar a minha vida, né? Então, Isso. enquanto a gente tiver medo, a gente não vai. Eu vejo muito também uma questão assim do emocional. A pessoa não quer encarar o que ela tem que mudar. Então é como se não coloquei no papel, aquele número não existe. E aí a pessoa está vivendo uma ilusão. E eu acredito também que tem a ver com o fato de que a pessoa não quer abrir a mão do estilo de vida que ela tem. Porque ela sabe a responsabilidade que ela vai ter, que a partir do momento que ela só, olha, é esse problema aqui que eu tenho, e eu acho que o ser humano, a gente tem muito essa coisa de querer ostentar, às vezes, né, aquilo que a gente não tem possibilidade de ter naquele momento. Então, às vezes, a pessoa também não quer abrir mão disso. Ou seja, o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Sim, a gente pode dizer que sim. O inimigo da riqueza é o estilo de vida. Anote isso aí que eu li em algum livro. Não sei qual, mas tenho certeza que eu li em algum livro, que o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Você tocou num ponto muito interessante. O que leva muitas pessoas ao endividamento, e isso eu conheço exemplos de pessoas que, perto de mim, que pensam mais no que o outro vai pensar na imagem. Ah, eu tenho que vestir uma roupa cara, e a pessoa se endivida para poder mostrar algo que não é. E tem uma frase que uma vez eu aprendi que é o seguinte: você se endivida para comprar coisas que você não precisa para mostrar para pessoas que não se importam com você sobre algo Exatamente. que, eu quero impressionar alguém que não tá nem aí para você. E às vezes é uma coisa que você nem vai usar, que você nem gosta, que você nunca compraria se, tipo, na sua vida normal, vamos dizer assim. Eu vou dizer uma coisa, para gente lá no escritório que trabalha com superendividados, e eu tenho muitos servidores públicos como clientes. E o que eu vejo de servidor público falando o seguinte: eu não quero distribuir o processo no estado que eu moro, na cidade que eu moro, Sim. porque eu não quero que vejam que eu estou devendo". 70% das famílias brasileiras hoje estão endividadas. Então, se você que está assistindo aí acha que dos seus 10 amigos, os 10 estão bem, não estão. Estão mentindo para você. Porque é estatística. Eles não estão. 7 deles, dos 10, 7 estão endividados. Sim, as pessoas se endividam muito. E olha que louco, né? Teve um momento assim na minha vida, eu e meu marido, vou falar até uma coisa pessoal. Quando a gente casou, a gente estava com uns 3 anos ali e a gente estava com um carro bem velhinho, que dava dor de cabeça e tal. E a gente pensava, caramba, não dá para comprar um carro novo agora, ou um carro melhor agora. Mas às vezes a gente olhava para as outras pessoas próximas da gente, Você fala, gente, essa pessoa não que a tem. gente sabia que a renda era menor do que a Eu nossa. tô emprestando dinheiro para essa E, pessoa, e ela a tá com um casa da carro melhor. pessoa tá reformada, e a pessoa tava com carro zero, sabe? E saindo pra lá e pra cá, e eu falava assim, gente, tem alguma coisa que eu não tô sabendo? E hoje eu sei, né? A Hoje pessoa tá tá endividada. endividada. Na verdade, pode até parecer que naquele primeiro momento tá tudo bem com aquela família. Mas vai chegar um momento que daqui a pouco tá pedindo para você. Ei, pode me emprestar aí R$ 1.000? Pode me emprestar Exatamente. 5.000? Enfim. Mas isso também, às vezes, você começa a olhar e fala, opa, peraí, que isso aí vai dar ruim lá na frente. Porque não condiz o padrão de vida que aquela pessoa tem com a realidade Mora financeira uma hora dela. estoura, né? Inicialmente o banco vai adorar, né? Com O certeza. banco adora que você ostente. E que você não abra mão das coisas. Exatamente. Que você não abra mão da escola particular do seu filho. Que você não abra mão de fazer compras no mercado caro e compre só marca cara. Isso é. Que você não abra mão de ir ao salão todo mês. Ó, vou falar uma coisa para vocês. O banco, ele não quer ninguém pobre. Não quer ninguém pobre, porque o pobre não consegue pagar a dívida. Ele quer você sem educação financeira. É isso que ele quer. Ele quer que você prospere muito, que você tenha muita riqueza, mas que você não tenha educação financeira. Porque muitas das vezes a pessoa acha o seguinte: se eu ganhar R$ 100.000 mês ou R$ 50.000 todo mês, tá ótimo, eu tô rico. Não. Uhum. Sinto. Você sabe quanto que é um cheque especial de quem ganha 100 Não, mil reais? e tem uma outra coisa também. Quanto mais você ganha, Mas mais você você gasta. gasta. Quanto mais você ganha, é natural. Se você está ganhando mais, Uhum. você vai querer ter uma qualidade de vida melhor, você vai Uhum. querer evoluir, mais você vai gastar. Então, Maior vai ser a dívida e maior a queda lá na frente. é.
Então, ou seja, se você recebe um salário mínimo e consegue equilibrar o orçamento dentro de um salário mínimo, quando você começar a ganhar mais, e você vai ganhar mais, porque a tendência natural da gente, para você que estuda, que trabalha de maneira honesta, que quer crescer na sua profissão, você vai crescer, não tenha dúvida. Lei da semeadura. Vai estudar isso se você não Pensa conhece. positivo. É, exatamente. Você vai conseguir ir avançando na tua carreira. E aí vai chegar aquele momento de que quem é f quem é fiel no pouco é fiel no muito, não é mesmo? É bíblico isso. É, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, se Sim. você tem controle, educação financeira, ganhando pouco, quando você chegar num momento de vida que estiver ganhando muito, você vai continuar com aquele controle Você não vai financeiro. emocionar. Exatamente, isso acontece principalmente com quem é empresário. O empresário empreendedor, ele começa pequeno e a tendência é ninguém nasce grande. Ah, Dani, mas tem herdeiros. Ok, a gente não está É, não, a falando gente não de tá falando dessas de quem pessoas é aqui herdeiro. hoje. Eu tô falando de grande maioria dos empresários brasileiros e empreendedores que começaram do nada, né? Já devendo. Já começa menos 10.000 aí, né? Já começa Exatamente. devendo e depois vai crescendo. Então, se essa pessoa tem um controle financeiro logo no início ali do crescimento da empresa, ela vai conseguir lá na frente ter um controle financeiro bom, não vai emocionar. Acho que também o dinheiro, questão muito emocional. Ah, Sim, o emocional, ele é o maior problema, em questão financeira. Quem nunca se sentiu, não estava bem emocionalmente, pensou assim: "Ah, eu preciso sair, eu preciso comprar alguma coisa, gastar ou comer alguma coisa", e quando viu, tipo, fala: "Ah, para que que eu gastei?" Isso, não consegue se controlar, né, é muito do emocional mesmo. compulsão. Compulsão. Compulsão por estar comprando, compulsão. Olha só, se você é compulsiva, não sou psicóloga, tá? Mas eu já vi um psicólogo falando o seguinte: separa um orçamento. E vai lá, separa um orçamento assim. Não consigo entrar no shopping sem comprar uma coisinha. Tá, ok. Separa um orçamento. R$ 50 que seja. Eu vou no shopping e eu vou gastar R$ 50 comprando coisinhas. Mas aí você coloca lá aquele valor, porque pelo menos você já sabe que você tem um valor e você sabe que você vai comprar por impulso e você tem um orçamento para aquele impulso. É, e na verdade é o ideal para tudo Pra quando você tudo. vai fazer. Vamos pensar numa pessoa normal para uma empresa. Cara, você precisa ter um limite onde você vai gastar. Ah, eu tenho esse limite aqui de lazer. E é aquilo ali que você vai gastar. Igual compras que eu falei. Ah, é R$ 1.500. Então vocês precisam fazer que o orçamento, as compras mensais caibam dentro daqueles R$ 1.500. Mas conta de luz não tem como saber. Tem. Pega uma média de qual o valor Uhum. mais alto que você já pagou numa conta de luz. É só pegar os últimos 12 É meses. R$ 600, então coloca lá, é R$ 600 de luz, porque se for menos, aí sobra aquele dinheiro ali, se não for, já está dentro do orçamento. E uma Isso é outra coisa ótimo. muito interessante, né, que eu digo para as pessoas é a questão do provisionamento. Não é porque você não é uma empresa que você também não pode provisionar. Você não sabe que todo mês de janeiro a gente tem que pagar um monte de imposto, IPTU, IPVA? Ah, então quanto que é? Ah, é R$ 3.000. Tá, pega R$ 3.000 e divide por 12. Será que eu consigo guardar isso em 12 vezes esse valor? Consegue, com certeza. Ah, mas se não conseguir, pelo menos a metade, porque se você guardar metade, quando chegar janeiro, você já vai ter metade desse Uhum. valor. Você não vai precisar comprometer o seu 13º todinho para pagar esses impostos no início do ano. Não vai ficar também desesperado. Verdade. Você tinha tocado antes, mais cedo você falou o seguinte, que quem tem religião às vezes vai lá e paga 10% o É o dízimo. dízimo, isso. Tá, aí tem gente que consegue separar do dízimo, mas não consegue separar a caixinha para reserva de emergência. Exatamente. A gente entrou em outro ponto. Reserva de emergência, gente, não é. Assim, para mim hoje, eu vejo assim que não é opcional. Gente, é R$ 10 que sobrou, que você. Ah, eu consigo separar só 10, 20, R$ 30 que seja. Guarde, reserve. Porque não dá pra gente viver sem reserva de emergência. E eu uso muito esse exemplo do dízimo para quem até é cliente meu, assim, que é ateu. Eu falo: "Você paga dízimo?" Aí a pessoa: "Não". Eu falei: Você sabia que tem gente que ganha um salário mínimo e paga Ah, 10% para a igreja? direitinho, todo mês, sem E faltar. é fiel ali no dízimo? Gente, eu não tô criticando o dízimo, nem religião, nada Não. nesse sentido. Eu só tô dando o exemplo. Se aquela pessoa consegue, por que
que um cliente meu ali que ganha 15 mil. 30 vezes mais do que aquela pessoa não consegue fazer isso. Não consegue se organizar, né? Exatamente, porque tem muito fator emocional também, né? Porque na religião entra a questão da fé, eu vou cumprir, é um mandamento, mas quando é para você em benefício próprio, você não procura guardar, você não Ai, procura fazer não reserva. consegue guardar nem que seja R$ 100 por mês. Coloca como se fosse, não, agora no mandamento, é 11º mandamento. Pronto, são 10 mandamentos, Coloca como agora se vai fosse ser o um. 11º. Para quem já paga dízimo, coloca como se fosse um segundo dízimo. E para Exatamente. quem não paga, coloca como se fosse um Como se dízimo. fosse um dízimo, pronto. Porque eu não sei quem eu vi falando na internet esses dias, né? Que quando você é pobre e você consegue guardar os seus primeiros R$ 5.000, você sente uma coisa muito boa na Sei vida, quem falou. que é você fica feliz porque você pela primeira vez sabe o que é você ter dinheiro. Primo pobre. Foi ele mesmo. E quando eu vi esse Sigo. vídeo, eu falei, gente, é exatamente dessa maneira. Porque a primeira vez que, quando eu comecei a guardar dinheiro, que você vê, no início realmente vai um pouquinho devagar, que você fica tão feliz, porque você pela primeira vez sabe o que é você ter dinheiro. Que é você dormir, e saber que se alguma coisa acontecer, tá tudo bem. Você tem aquilo ali para poder resolver a questão. E você não quer nem que aconteça nada para você não ter que gastar. Eu vou te falar com quem tem reserva de emergência. Sabe o que acontece com quem tem reserva de emergência? A emergência não acontece. Verdade. Quando você tem uma reserva de emergência, não acontece a emergência. Agora, quando você não tem, até o gás acaba. Nossa, Quem e usa no gás de domingo, e botijão. como diz uma pessoa que eu conhecia, no domingo à noite, quando não tem como pedir ajuda pra ninguém, nem comprar em lugar nenhum. Aí você vai lá e deita o Não, que botijão é uma de gás. outra dica, né, que eu e meu marido, a gente faz isso lá em casa. Gente, tem dois. Quem tem um, não tem nenhum. É Se você se verdade. organizar e você tiver dois, quando o outro acabar, vai ter. Pronto. E aí, se você não tiver dinheiro para você comprar naquele mês, você já vai estar usando aquele, e aí no mês seguinte você compra a reserva de novo. Exatamente. Gente, eu falo muito Exatamente. isso. Quem tem um, não tem Tem nenhum. nenhum. Isso aí é profundo, hein, gente? Anota isso aí, ó. Quem tem um, não tem nenhum. Então, assim, sempre a é pensar na reserva de emergência. E Uhum. aí, realmente, a emergência não acontece. E aí você pode pegar aquele dinheiro para fazer uma viagem, para fazer uma obra na sua casa, Exatamente. para você poder comprar um carro novo, para fazer coisas que vão melhorar a qualidade da sua vida. E não só para resolver problema. Verdade. Porque se existem pessoas que estão vivendo sem dívida, você também pode viver sem dívidas. E aí acabou que a gente até já entrou no tema, que era aqui, que seria as dívidas comuns do dia a dia, né? Então, hoje, eu vejo como um dos maiores, os 4 maiores dívidas que eu vejo muito, que é o que a gente trabalha lá no escritório, é dívida de empréstimo consignado, empréstimo pessoal, cheque especial e cartão de crédito. Se eu posso falar que são os 4 maiores produtos bancários que endividam o consumidor. Então, assim, se você não souber usar com sabedoria um cheque especial ou um cartão de crédito, já era. Não, e o pior é aquilo que a gente sempre fala, né? E a gente está falando de consignado, não é um consignado. A gente com vários consignados ali no contra-cheque. Mais de 50% da renda indo Porque, para banco. porque acha, né? É aquela coisa, para você resolver seu problema, primeiro, para de cavar. Para de cavar o buraco. Então, você pegar outro financiamento, você pegar outro consignado, não vai resolver o seu problema. Você vai piorar essa situação. Ah, Verdade. mas é ruim porque eu não estou conseguindo pagar as contas. E aí a gente entra naquela questão que a gente fala, né? Sobre abrir mão. O que eu posso abrir mão aqui do que eu estou pagando? Mas tem gente que não quer abrir mão de nada, esse que é o problema. E aí a gente tem a questão do consignado, empréstimo pessoal, que tem gente que tem um em cada banco, né? Que É. os bancos acabam. Eles querem, né? Que a pessoa pegue empréstimo. Aí a gente entra em outro fator aqui, outro ponto. Porque assim, tem dívidas que você vai conseguir negociar sozinho, sem problema nenhum. Tem dívidas que você, baixando seu padrão de vida, começando a ter uma reserva, vai ali resolver sua questão de problema financeiro. E tem pessoas que já estão numa situação que aí só com orientação jurídica, Não, porque aí não. não vai conseguir resolver. Já está com salário bloqueado porque está respondendo uma execução. Que você acha, porque assim, o que eu leio de comentários às vezes na internet,
que eu falo, Jesus, que faculdade essa pessoa fez? Mas não fez nenhuma, fez a Nenhuma. faculdade de ficar Nenhuma. comentando em post de outras pessoas. E a maioria dos comentários que eu vejo é o seguinte: é só deixar passar 5 anos, que aí você vai lá, quita sua dívida por R$ 100 e tá tudo bem, nada acontece. Uma observação, você acha mesmo que o banco vai fazer a sua dívida de 50 mil, você paga por R$ 100? E a dívida desse tamanho, o banco não vai fazer nada, vai ficar quietinho, não vai nem entrar com uma execução, uma ação de cobrança, uma monitória. Então, às vezes, as pessoas acabam lendo um comentário e acha que aquela verdade que serviu para uma pessoa que estava devendo 1.500 no cartão de crédito e conseguiu quitar por 200, é verdade, porque eu já consegui fazer isso, porque eu já fui uma endividada, né? Quem me conhece sabe, eu fui uma endividada. Eu já consegui sim usar essa tática, mas funcionava antes e era para um valor extremamente baixo. Hoje, a gente tem visto uma pessoa que recebe R$ 5.000 de salário ter um cartão Black, Verdade? sem limite. Você fala, oi? É o quê? Exatamente, como assim? Mas é o que eu sempre falo, o banco, ele tem métricas. E ele sabe que se ele te der um cartão sem limite, você, sem educação financeira, daqui a 3 meses você tá batendo na porta dele, negociando uma dívida que às vezes você nem estourou aquele cartão sem limite, às vezes você só usou 10.000 do cartão, mas aí você vai negociar com o banco, pagar 30 pro banco. E olha que interessante, né? Eles dão um cartão Black para uma pessoa que ganha 5 mil e a pessoa vai querer usar aquele limite todo. E eu brinco, né? Eu sempre falo assim, pra que eu vou querer um cartão de 20 mil? Eu não tenho nem como pagar isso. Exatamente. Porque quando a gente tem educação financeira, é isso que a gente pensa. Não, e você já entendeu qual é a sacada ali do Eu banco. falei, que Você já adianta o banco me dar um cartão com valor de 20 mil reais? Eu não tenho nem como pagar uma fatura dessa. Exatamente. Ou seja, você já sabe que aquilo ali é uma pegadinha, é uma isca para você morder e o banco ter você ir pro resto da vida pagando, fazendo negociação em cima de negociação. Outra isca que eu falo que eu tinha uma amiga que eu trabalhei com ela, né? E ela falava que era isca para pobre. É o mínimo, Pagar o mínimo. pagar o mínimo do cartão. Ela falava que era uma tentação. O limite do cheque especial e o pagamento do mínimo do cartão. Porque ela era muito engraçada. E ela falava assim, gente, eu pego aquela fatura, mas me dá uma vontade de pagar o mínimo só para sobrar mais dinheiro para mim. Eu acho que todo mundo tem essa vontade E eu de falava, pagar o não. mínimo do cartão E de a gente crédito. ficava assim, não faz isso, você Tá tá louca. louca, porque isso aí vai, tipo, triplicar, quadriplicar, e aí você não vai Exatamente. conseguir pagar e ainda vai ficar sem cartão para qualquer outra eventualidade que você precise usar, né? E você vê que ele já coloca assim, ó, valor mínimo, parcele essa fatura. Não, e ele vem enorme na Ele fatura, vem né? Ele enorme. vem grandão. Você tipo assim, O valor isso aqui total vem assim, o mínimo vem assim. você sabe que isso aí é intencional para que você erre. Porque se você coloca lá exatamente aquele valor do mínimo e fizer o pagamento cartão, ele já fala, ah, então você deu ok que você queria um mínimo. Você fala, não, mas foi sem querer, eu errei, eu não vi o outro lado. Mas também outro ponto, né? Se seu cartão chegou no limite de que o mínimo você acha que é a fatura total, você já tá num descontrole absurdo. Uma outra dica, né? Você falou agora de mínimo, né? Que é bom para quem quer se organizar financeiramente. É assim, porque as pessoas acham assim, ah, não, eu tô endividada se eu não tô conseguindo pagar minhas contas. Não, gente, se você ganha 5 mil e tudo que você pagou deu 5 mil, não sobrou R$ 1, já levanta a bandeira vermelha. Porque tem alguma coisa errada aí. A não ser que, não sobrou nada porque eu guardei. Eu reservei, eu investi o dinheiro, fiz alguma coisa nesse sentido. Agora, se você eu ganho 5 mil, as minhas contas geram 4.999,99 centavos. Já levanta uma bandeira vermelha e já começa a pensar em descer um degrau, porque vai Dá problema não? dar problema lá na frente. Porque emergência acontece. Uhum. A gente fica doente, o carro quebra, tudo A quebra. vida, né? A vida tá geladeira que acontecendo. quebra, tudo acontece. Então você vai, em algum momento, você vai precisar Uhum. gastar mais do que você ganha. E aí vai tirar de onde? Ou vai pegar emprestado com algum parente, ou vai endividar algum parente também, que isso às vezes acontece também, né? Acaba levando a família toda, Aí o banco tá, vem aqui, faça um consignado comigo. né? Aí leva a mãe, a avó, né, para poder
Muito fazer o comum também a consignado. gente ter clientes que acabaram se endividando para ajudar filho, filha, pai e mãe. Isso é muito comum, principalmente se você não sabe ainda falar não. Aprenda a falar não ali para o teu familiar, porque senão isso vai pesar no teu orçamento lá na frente. E aí o seu familiar vai ficar muito bem, obrigada, porque ele tá devendo Deus e o mundo e tá tudo ótimo para E não ele. vai ter e não vai se É. importar em te pagar. E você que fica mal, aí você não vai querer nem mais dar as festas de família, Natal, então você fala: "Ah, tá bom, eu vou". E não tá, porque já fica aquele clima chato. Então, aprenda a falar não, comece a treinar um não. É difícil, às vezes, no início, Não é fácil. não é fácil, mas, assim, depois você fica bem, porque é pelo Depois do bem da sua primeiro família. não. Depois do primeiro "não", tudo bem, tranquilo, porque a gente tem que começar a pensar na nossa família também, né. Você tem uma família ali, e aí você vai se endividar por outra pessoa, pode procurar outras maneiras de ajudar, Uhum, sem ter que se endividar. exatamente, exatamente. A gente tem, né, muito essa questão do: aconteceu algum problema na família de saúde", pode acontecer. E você pode ajudar também. E até se você tiver sua reserva de emergência, você pode ajudar. Mas lembrando que, muitas das vezes, a pessoa tá colhendo o que plantou, né. E, às vezes, ela vai ter que passar, assim, pelaquela situação desagradável. Então você, às vezes, não é o salvador do mundo, né. Então deixa com que aquele seu amigo, seu parente também sofra as consequências das atitudes que tomou lá atrás, né, porque a gente não pode tentar consertar tudo. Então, muitas das vezes, a pessoa só vai aprender quando sentir realmente na pele, porque tem sempre alguém ali Sim. ajudando. Porque enquanto eu não sentir, vai falar assim: "Ah, não tem problema eu extrapolar aqui ou fazer assim, porque Uhum, a minha mãe vai me ajudar, meu pai, meu irmão, minha tia, meu primo, meu amigo", sempre vai ter alguém disponível, né. E uhum. aí as outras pessoas acabam se prejudicando para ajudar aquela pessoa que sempre vai estar ali naquele loop infinito Verdade. de pedir ajuda, Tu vai estar sempre vai pedindo. estar sempre pedindo. Vamos entrar agora nas estratégias para quitar dívidas. Você já teve alguma dívida que você conseguiu quitar porque usou alguma estratégia? Sim, tenho 2. Pronto, dá um exemplo aí para você ver que, gente, que método financeiro não Eh foi contratado à toa. Há alguns anos atrás, né, eu e meu marido, a gente pegou um consignado pra gente poder comprar um carro. Era um carro até seminovo. A gente tinha uma parte do dinheiro e a gente queria pagar essa pessoa à vista, né, então a gente pegou era um valor, assim, baixo, era uma diferença baixa, acho que Até era porque juros de empréstimo consignado, consignado dependendo, não sei agora, mas é bem menor do que um bem financiamento menor, de bem de menor. de veículo, né, os juros do E você não financiamento de precisa nem ir no veículo. banco, você pede pelo aplicativo do celular. Mas a gente sempre foi controlado. E a gente pegou, eu acho que foi um valor tipo de R$ 4.000, a gente pegou para poder pagar essa pessoa que a gente queria comprar o carro. E aí, essa estratégia não foi nem uma ideia nossa, mas a gente ouviu uma pessoa de conselho financeiro falando, porque a gente estava começando a investir. Foi quando a gente também começou a investir, abriu conta digital para poder fazer investimento. E a gente ouviu uma pessoa falando assim: se os juros do seu empréstimo, do seu financiamento, é maior do que o valor que você tem de renda do que você investe, você primeiro precisa quitar aquela dívida. Ou seja, em vez de você pegar esse dinheiro e guardar, Uhum. antecipa a dívida. Faz sentido. E foi o Mas que a isso é gente uma regra fez. básica É, e foi o que a gente de fez. A gente investimento. começou a gente entrou em contato com o banco e falou assim: "Olha, eu quero a última parcela". E aí começa a vir sem juros. E Exatamente. era menos da metade do que a gente pagava. Que isso? Sério, de verdade. A gente ficou, assim, Aí, ó. chocado com o valor que Porque eram na os juros. verdade, você tira os juros remuneratório, porque, gente, juros moratório, de mora, de atraso. Então você paga uns juros quando você atrasa. Juros remuneratório eu pego o dinheirinho com o banco e eu vou remunerar ele de volta com aquele valor que é ele tira o lucro dele. Quando eu antecipo a última parcela, significa que: "Olha, banco, tô te pagando logo aquela dívida que eu só ia pagar daqui a 2 anos, então deixa eu pagar logo ela". Então tira esses juros remuneratórios. E aí, muitas das vezes, as pessoas desconhecem essa informação. Isso, aí a gente pagou na metade do tempo, Uhum. esse empréstimo, né, que vinha como consignado, e menos, né, um valor menor.
E foi quando a gente também, a outra experiência, quando a gente quitou a casa, né? Que desde que Segunda a gente, experiência, quando a segunda gente casou, a experiência. gente sempre pensou assim, não, a gente não vai ficar 30 anos pagando um financiamento de uma casa. Porque até porque a gente queria ter liberdade, o dia que a gente quisesse mudar, vender, ir embora, a gente tá livre. E foram quase 10 anos a gente ali juntando dinheiro. Só que nessa questão de juntar dinheiro, é um carro que a gente precisa consertar, é o dinheiro que sai para a obra da casa e aí o que que a gente fez? A gente entrou em contato com o banco, que foi essa questão, né, de vir muitos conselheiros financeiros. Gente, entre em contato com o banco e pergunta assim, se eu quisesse quitar hoje à vista, quanto seria? Uhum. E a gente foi outro baque que a gente tomou também, porque faltavam 12 anos ainda pra gente quitar. No total, ia dar um valor total de quase 100 mil que a gente Se fosse pagaria. pagar, Se fosse pagar mensal. parcelado. Isso. À vista, 34 mil. Oi? Muito bom. Muito 34 bom. mil. E aí a gente tinha nossa reserva e faltava pouco. E aí, Opa, peraí que agora. não sei se eu posso falar esse pulo do gato que a gente fez aqui, mas a Caixa Econômica, né, ela permitia você interromper por 3 meses o pagamento do financiamento em caso de emergência. E a gente estava ali no início da pandemia. E aí a gente solicitou esse cancelamento de 3 meses, que era o que faltava para a gente completar o valor, Que esperto. para a gente quitar o financiamento. Que espertos. Pronto. E a gente fez isso. Aí, ou seja, então vamos interromper aqui, pronto. É, Foi lá, Porque quitou. eu falei, quando a gente Ou olhou. seja, você conseguiu quitar a tua casa dentro de uma pandemia mundial. Exatamente. Isso só porque, com certeza, você e seu marido têm educação financeira. Sim. Porque se não tivesse, ainda estaria lá pagando o Não, daria, financiamento. só depois de 2030 Não, que acabaria o financiamento. Não, e detalhe que a gente acha que 10 anos demora muito para passar, mas quando você olha para trás, 10 anos passa muito rápido. Então, Passou. gente, comece a realmente fazer a tua reserva. E tudo por quê? Porque a gente começou a criar nossa reserva de emergência. Desde que a gente casou, a gente sempre teve o dinheiro guardado. Nem que fosse assim, ó, é R$ 1.000 que a gente tem na conta. Mas eu dormia feliz sabendo que tinha aquela quantia na conta. E é uma coisa, é uma regra que a gente tem. Claro que emergência acontece, mas assim, guardou o dinheiro lá, ele não existe mais. Não, mas A gente não conta com ele para pagar a conta. Uma vez eu vi, acho que eu aprendi, eu também sigo muitos perfis e aprendi muito sobre educação financeira com a Natália Arcuri, com o Thiago Nigro. Eu ficava sempre, Gustavo Cerbasi, adoro. E aí eu sempre gostei de direito bancário, não só dentro de direito bancário, também em toda a área de finanças, né? Porque, na minha humilde opinião, um advogado especialista em direito bancário que tem nome sujo, que não tem aplicação financeira, que não sabe como o mercado financeiro funciona, querido, muda de área. Você não tinha que estar Não é perfil. Não é perfil de advogado militante em direito bancário. Porque vai sentar um cliente na tua mesa, você não consegue falar o que é uma renda fixa, você não sabe o que é uma debênture, você não sabe o que é um rendimento, você não sabe o que é nada. Por quê? Porque você não sentou, não estudou. E aí, quando eu aprendi logo no início, que é o básico, às vezes que é o básico funciona, a fazer a poupança, colocar o dinheiro na poupança. Ai, Dani, mas a inflação, sim, sei de tudo isso. Tá? Sei de tudo isso. Mas para quem nunca não consegue nem guardar R$ 1 do salário, tem que começar com a poupança. É melhor guardar lá do Depois que você em vai pro lugar nenhum. tesouro, né? Depois você vai pro tesouro e pronto. Mas pelo menos uma poupança você tem que ter. E eu aprendi com a Natália Arcuri de, olha, não faça poupança vinculada à sua conta que está no seu telefone. Porque você vai lá e vai tirar da poupança. Vai. E isso é inerente, porque você fica olhando aquele saldo que está lá. Agora, tenha uma outra conta de outro banco, pode ser a Caixa Econômica mesmo, que é um dos bancos do governo, mas é o mais tradicional para poupança, você não paga R$ 1 de manutenção de conta, de nada, e pronto, põe lá esse dinheiro na caixa, mas usa, sei lá, o seu roxinho lá, a sua conta roxinha, ou de qualquer outro banco, e faça essa separação, porque se você ficar olhando, você vai gastar. Outro ponto que você tocou aí, do primo pobre, que eu também sigo, acho ele, assim, Bem pé no chão. que não é mais pobre, pode ser primo de alguém, mas pobre não é mais. E aí, o que acontece?
ele estava falando, eu vi ele, esse mesmo vídeo que você comentou, ele estava ensinando justamente sobre a questão de junte os seus primeiros 5.000. Tem gente que vai estar assistindo aqui e falar: "Fala sério, 5.000 não é nada. Ok, parabéns pra Que você, bom. que bom". E tem gente que vai dar: "Caramba, 5.000 é muito, nunca vou conseguir Exatamente. juntar ali para ter 5.000". E ele diz o seguinte, que depois que você se junta, você se sente bem, porque você fala: "Cara, eu Sim. consegui um objetivo", né. "Ah, 5.000, 10.500. Ai, não consigo separar R$ 500. Não consegue mesmo? Será? Será? Deixa eu mexer nas tuas finanças aí para ver". Deixa eu dar uma olhadinha, que eu vou te dizer onde é É, que a Mari é das planilhas aqui, onde ela é consegue ela consegue espremer aqui. Então, dependendo, lógico, qual é o teu cargo, né, o valor do seu salário. Mas enfim, aí eu fui ler os comentários desse Hum, vídeo dele. E os comentários adoro ler eram comentário. eu estava me divertindo. Os comentários eram assim: quando você junta 5.000, você não quer mais usar aqueles 5.000, que era para às vezes para usar por alguma questão. E um rapaz colocou assim: "Eu Verdade. juntei o dinheiro para comprar minha moto. Não quero mais comprar porque eu vi que eu não queria tirar aquele dinheiro todo, aquele Porque é uma recurso". segurança, né, que você Exatamente, tem ali. exatamente. E uma vez eu li algo que faz total sentido, que era: que dinheiro chama dinheiro. Quando você coloca R$ 10 lá na sua poupancinha, vai chamar mais dinheiro, porque aquele R$ 10 não quer ficar sozinho. Daqui a pouco você Não. colocando 50, depois você vai para 100, aumenta para 200, aumenta para 500. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim: "Mas eu só tenho R$ 10 para economizar todo mês. Vou comprar, que seja, vou torrar, vou beber". Não faça isso, porque é a constância. Então, às vezes, a pessoa acha assim: R$ 100 por mês eu guardando não vai fazer diferença no orçamento. R$ 100 por mês, em 12 meses, é R$ 1.200. Você tacaria fogo em R$ 1.200? Tacaria agora fogo em 1.200? Não Não, tacaria fogo. Ninguém. Eu sou esse ninguém. maluco, no caso. Mas o poder da constância, o poder de você estar sempre fazendo pouquinho, 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 isso lá na frente faz total diferença. É que nem pra quem malha, né, o pessoal que é bodybuild, sei lá, o pessoal da malhação, né. Nosso dia tem 24 horas e eles malham, sei lá, 2 horas no máximo, sei lá, 1 hora todo dia. Tem gente que malha até mais. Vamos colocar uma pessoa que malha, que dedica ali um tempo pra academia que seja 1 hora por dia. Faz diferença se eu fizer academia durante um mês todo 1 hora só? Não. Na semana toda 1 hora só? Não. Não. Mas no dia, 1 hora, e todos os dias, e durante meses, durante anos fazendo isso, aquela 1 horinha que você achou que não ia fazer diferença nenhuma para tua saúde, ela faz, Uma porque grande diferença. exatamente, porque você vai escalonando. A mesma coisa com poupança, com tua reserva de emergência. Quando você coloca R$ 100 lá, é pouco? É, mas para ter 1.000, você tem que começar primeiro com aquele R$ 100, com R$ 1 que seja. Opa, tô emocionada aqui. Se Foi emocionou. R$ 1, emocionei. Então, com R$ 1 que seja, você consegue começar ali, é o que fala, por uma grande jornada você tem que dar o primeiro passo. Você vai fazer uma viagem internacional maravilhosa. Se não der o primeiro passo para sair de casa, você não vai ter viagem nenhuma. Então, é R$ 1 que você comece. Ah, só tem R$ 1. Comece com R$ 1, só comece, pelo amor de Deus. É R$ 1, é 10, é 30, é 50. Porque você vai sentir o gostinho, você vai ver aquele E dinheiro vai mudando a crescendo. E mentalidade, né? você vai querer guardar mais. E qualquer dinheiro extra que você ganhar, você vai querer colocar ali. Igual, assim, eu acho que o brasileiro também tem muito aquela mentalidade, chega a época do 13º. Uhul, Vou vou gastar torrar. tudo. É um churrasco. Não. Vou fazer um Será churrasco. que você precisa realmente, para fazer um Natal legal e se divertir, você precisa gastar todo o seu 13º? A Jéssica, que já veio aqui no podcast, que é minha mentorada, a Jéssica, ela falou uma coisa bem interessante. Hum. Ela falou que ela tinha um cliente de uma ação dela, né, patrocinando como advogada, uma ação trabalhista, e estava demorando muito para sair, era um bom dinheiro. Quando saiu o dinheiro, o cliente dela conseguiu, em pouco tempo, torrar o dinheiro todo. Ele fez churrasco, ele fez festa com os amigos, e ela falou que era um bom dinheiro. E depois que ela encontrou ele, tipo, durou meses, pouca coisa. Conheço uma pessoa que recebeu uma baita de uma indenização trabalhista, Hã. enorme mesmo, muito alta. Eita.
E aí? E ele torrou tudo. Você perguntar, cadê o dinheiro? O que você fez? Comprou um carro? Viajou? Comprou roupa Torrou. nova? Não, torrou. Que louco isso. Muito louco. Não, isso é muito comum também, né? Até pessoal que ganha E às prêmio. vezes eu fico assim, gente, se eu ganhasse esse dinheiro, eu ia investir. Eu ia fazer ele triplicar. Eu vou repetir aqui a frase de um amigo meu que fala que a carne só cai no prato do vegano. Ai, você já tinha me dito isso. Quem fala isso? Quem falou foi o Alan. Alan, Ele falou isso, que a carne só cai no prato do vegano. essas coisas já acontecem Ou comigo. seja, a oportunidade, ela chega para quem não está preparado. Ou seja, quando você tem educação financeira e ganha uma boa indenização, você vai usar aquele valor com sabedoria. E aí que entra outra questão. As pessoas emocionam com o dinheiro e não sabem ter sabedoria na hora de usar o dinheiro, na hora de usar um cartão de crédito. Então, sabedoria também faz muita diferença. E aí tem uma frase, essa eu sei quem falou, porque eu anotei que foi Felipe Tito. Ele é um influencer, empresário, né? Ator, empresário. E Felipe Tito, ele falou algo assim num podcast que eu adorei, eu anotei. Ele fala assim: conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Sim. Sabedoria é não colocar tomate na salada de fruta. Nossa, gostei. Esse aqui eu falei, nossa, isso é muito bom. Porque você pode ter conhecimento, mas você não tem sabedoria. Nenhuma. Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que se ganha. Mas todo mundo gasta, igual eu falei, né? Gasta mais do que se ganha. Gasta ali na conta. Isso. Parece que a pessoa fica agoniada. Não, eu tenho dinheiro aqui, eu preciso gastar. Tem Dentro desse mês aqui, eu ganhei isso aqui, Isso. eu preciso gastar isso aqui. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Não. Ou tem alguma crença também, alguma crença Limitante. limitante, que é o seguinte, que colocaram na cabeça de que, dinheiro é sujo, né? Não põe a mão no dinheiro porque o dinheiro é sujo. Toda aquela. Você nunca vai conseguir guardar. Eu tenho uma pessoa na Exatamente. família que eu enchia, perturbava mesmo. Porque assim, sempre estava passando por alguma questão de dificuldade. Eu Uhum. começa a guardar dinheiro, começa a guardar. Ai, pra quê? Não vai dar em nada, não vai dar em nada. Gente, quando ela começou a guardar, ela falou aquilo que a gente falou. Ela não queria nem mais gastar. Gastar, porque aí muda, meio que começa a viciar em guardar. Ela viciou em guardar e não queria gastar em nada. Isso é ótimo. Aham. Não, e é bom, porque assim, a gente sabe que aquilo é o correto, a pessoa às vezes tem um conhecimento, mas não tem sabedoria para controlar o emocional, não tem uma sabedoria para justamente, como se diz, usar aquele dinheiro de maneira que vá abençoar a família. Não falar, caramba, se eu tivesse guardado. Eu, assim, eu tenho, eu tenho um tio que ele ganhava muito bem quando ele era jovem, muito bem. E uma vez a gente conversando, eu perguntei isso para ele assim: se você tivesse guardado 10% de tudo que você recebeu enquanto você estava lá trabalhando até hoje, até se aposentar, se você tivesse guardado 10%, você teria muito dinheiro agora? Ele falou: nossa, Muito, né? o tempo ele vai passar. Eu mesma, às vezes, penso que eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje e ter começado a guardar dinheiro desde cedo. Muito cedo. Eu vou contar uma experiência, porque você falou que você é endividada, e eu também já fui uma pessoa endividada. O meu pai faleceu cedo, né? Eu tinha 9 anos. E quando eu fiz 18 anos, eu pude retirar um dinheiro no banco referente a eu não sei se era indenização ou, enfim, um valor ali. A minha irmã, que como fez 18, pegou esse valor. A minha outra irmã também foi lá e pegou esse valor. E aí chegou a minha vez, eu com 18 anos. Isso era 2000, não lembro nem que ano eu fiz 18 anos. Eu acho que era 2005. O valor era quase 5 mil reais. Em 2005, Era muito dinheiro. era muito dinheiro. Eu torrei o dinheiro todo. Mentira. Mas torrei assim. Sério? Não sei quem da família pediu emprestado. Aí outra pessoa pediu, aí minha mãe pediu. E o restante eu torrei. Porque eu não tinha o menor. E hoje, às vezes eu paro pra Tá, pensar. tem alguma coisa que você comprou naquela época que ainda existe até hoje? Não, Nada. nada. Você compra sapato, já era, já O foi dinheiro também. foi embora.
Caramba. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento. A carne caiu no prato do vegano. Exatamente. Porque assim, eu vim de uma família que todo mundo, né, não tinha educação financeira. E aí, quando o dinheiro veio, muita gente também veio, ai, e ninguém me devolveu, só pra saber, tá, gente? Só pra... Ela tá cobrando aqui, ó. Se Tá quiser falar os cobrando, nomes, tá? aproveita. Ó, fulana, aquele dinheiro da Não, já Mari. entreguei pra Deus, tá tudo certo. Gente, quem tá devendo a Mari, tá? Dos parentes dela aí que pegou o dinheiro, por favor, devolver. Por favor. Não, mas Não, mas isso. eu entendo, entendeu? Uhum. Porque ninguém nunca teve educação financeira, então vivia Aí é um ponto looping. interessante. Que a gente não aprendeu nem com o nosso pai, nem com a nossa mãe. Tudo que você sabe de finanças, você estudou por conta própria. Sim. Eu também. Tudo que eu sei de finanças, eu estudei por conta própria. E eu Na acabei verdade, influenciando minha família. quando eu fiz 18 anos e comecei a trabalhar, eu já tinha na minha cabeça que eu não teria cartão de crédito. Ah, já estava Porque eu já via minha família endividada. Você aprendeu por exemplo. Você viu Exemplo isso aqui, negativo. exemplo E eu negativo. pensava, gente, se eu tiver um cartão de crédito, eu vou endividar. Então eu já Total tinha algumas sentido. coisas na minha cabeça. Eu falava, não, eu não posso ter um cartão de crédito, senão eu vou sujar o meu nome. Ou seja, você já tinha, tipo, sua cabeça assim, cartão suja nome. Exatamente, Isso eu é- tinha muito isso na minha cabeça. Cartão de crédito é uma coisa ruim. Sabe Eita. quando é que eu fui ter meu primeiro cartão de crédito? Aos 26 anos de idade. Já Eu não casada. sei se eu tinha, com 26, se eu já tinha cartão. Você não tinha. Acho que eu não tinha, não. Não, minto, eu tive cartão, eu tava na faculdade ainda, então Não, eu eu tinha comecei a advogar com oportunidades 23, antes, né? 24 anos, eu Porque já, eu já tinha trabalhava, cartão. eu tinha conta em banco. Uhum. Quer conta corrente? Não, deixa a conta salário. Sabe, eu não Uhum. queria aquilo, era uma coisa que. Mas eu te cortei, você estava falando sobre o que a gente aprendeu Ah, sobre sim. educação e estudando. É. A educação financeira que você aprendeu, você não teve na sua família e também não Não, teve no colégio. não, Eu de não forma tive alguma. no colégio e também não tive dentro da minha família. E aí, aquela pergunta clássica: por que que a educação financeira não é ensinada nos colégios? Por que que você acha que o governo não se preocupa com isso? Não é qualquer. Tipo, todos os governos, tá, gente? Não é partido político, não. Tô falando de uma maneira. Por que que não se pensa nisso? Na verdade, eles pensam e eles sabem como a população agiria diferente se fosse mais educada nesse quesito, assim como outros, né, que a gente poderia citar aqui. Mas aí você faz a pergunta reversa: qual o interesse que o governo tem em que as pessoas tenham educação financeira? Qual o benefício Para eles, nenhum. para eles? Para eles, nenhum. Exatamente. Então, Pra por gente, quê? bastante. Então, para ele, eu sempre faço a pergunta reversa, tá, mas qual o benefício do governo para fazer isso pra gente? É, porque a gente tem lobismo dos banqueiros, que também não querem isso. De alguns partidos que pregam a questão da miséria, porque quanto mais tiver gente miserável, melhor, que vai sempre estar dependendo de uma bolsa isso, bolsa aquilo. E aí vai Não quer que continuar você prospere. votando neles. Aí você tem o voto de cabresto, né? Não estou entrando no tema política aqui, gente, mas a gente tem que entender como as coisas funcionam para não ser um alienado. Então, se você entender que às vezes o que você vive hoje de dificuldade financeira já foi desenhado lá atrás para que você estivesse exatamente onde você está hoje. E eu falo isso confirmo com propriedade, porque eu já estou terminando a faculdade de História e é umas coisas loucas, assim, que a gente acaba descobrindo que a gente não A, aprende na a história se escola. repete, né? A história, ela se repete, a gente vive num mundo cíclico, mas, assim, é proposital muita coisa. Uhum. Tem algumas coisas no Brasil que é bagunça mesmo, mas Ninguém é ninguém imprevisível. organizou. Mas tem muita coisa que é É proposital. proposital, já é intencional. Já é intencional. Porque, por exemplo, eu vi uma professora, né, indagando esses dias, quando teve o novo remanejamento de como seria a educação, ela, por que não tem espanhol nas escolas brasileiras se a gente faz fronteira com 6 países que falam a língua espanhola? Exatamente. Nós temos aqui o nosso filmmaker aqui, o nosso operador Faz de áudio sentido, não aqui, faz? ele é do Chile, ele fala espanhol. E aí a gente não fala. Pois é. Deveriam ter ensinado pra gente, realmente. Então parece que realmente é limitar a gente a, ops, não fica quietinho na sua ignorância, você não vai falar com Porque aí nenhum outro país você vai vizinho. precisar mais do governo. Exatamente. E aí você fica dependente. E aí o governo também permite essas leis que
Eu até já questionei você, né? Onde é que entra a responsabilidade do banco em Uhum. permitir que uma pessoa pegue um outro consignado ou um outro empréstimo sabendo que ele não tem como pagar? Vamos lá, você entrou num ponto muito bom e eu vou ter que abrir aqui um parêntese. Para quem me segue aqui e não é do direito, quem é do direito já sabe que isso está acontecendo, mas quem não é do direito, eu vou falar o que está acontecendo. Essa semana a gente teve uma sentença favorável para uma cliente nossa, isso foi ontem, na terça-feira, e a gente conseguiu, na sentença, reduzir em mais de 200 mil a dívida dela. Mais de 200 não, quase 200, era 190 e poucos mil, quase 200 mil a gente conseguiu na sentença reduzir a dívida dela. Semana passada a gente conseguiu fazer um acordo com um banco credor, é um banco vermelhinho que tem os foguinhos, Ah, nem sei. que é da Espanha esse banco. E aí a gente conseguiu um acordo que reduziu em 84 mil a dívida do nosso cliente. Para a gente que milita no direito bancário, a gente sabe o quanto que a gente consegue reduzir de dívida daqueles nossos clientes. Em contrapartida, a gente vê juiz falando assim: a advocacia é predatória. Essa advogada não era para estar pegando esses processos, Essa não. quantidade, né? Essa quantidade de processo. Então, em contrapartida, você vê uma outra estrutura obscura querendo frear outros escritórios que estão fazendo um trabalho aí maravilhoso. Ah, gente, mas tem escritório que... Não, estou falando de quem tem ética. Então, estou querendo frear muita gente que tem ética. Porque se eu começar a somar e eu vou começar a montar essa planilha, vou até falar com a Mari, que a Mari do financeiro está aqui, mais um trabalho para a Mari. Acabei de ter um insight aqui. Mari, monte uma planilha de toda a economia que a gente vai gerar para os nossos clientes nesse ano. E no final do ano a gente vê ali o quanto que o banco vai ficar revoltado com o meu escritório. Muito. E eu adoro fazer planilha. Você tá entendendo? Porque, assim, isso eu tô falando de semana passada e dessa semana, vamos lá, em 2 semanas eu já consegui reduzir em uns 300 mil a dívida de 2 clientes, já deu 300. Se a gente colocar em média ali $500.000 mês de redução de dívida dos clientes, a gente tem aí 2 meses, 1 milhão, 2 milhões. Por um ano a gente vai, sei lá, conseguir reduzir quase 5 milhões em dívidas de clientes, pessoas físicas, tá? Não tô falando de clientes pessoa jurídica, não. Então você tem um movimento obscuro colocando ali de que a advocacia é predatória. Sério mesmo? E o banco ele não é predador, não? Quando ele pega 90% da sua remuneração, Quando ele te empresta dinheiro sabendo que você não tem condições de pagar, quando ele tira, às vezes, 100%, 100% do que você recebe está indo para o banco, porque tá tirando de consignado, o pouco que cai na tua conta, tá tirando o lado do cheque especial que você tá devendo, que eu sei, e do empréstimo pessoal que também tá saindo da tua conta. Aí isso tudo bem, isso é ok. Ok, quem tá errado aqui sou eu, que tô advogando para as querendo pessoas. negociar um valor justo. Exatamente. Porque a ideia do simples endividamento não é dar calote em banco. Não é dar Exatamente. calote em ninguém. É negociar o valor justo, né? Para pagar Aham. aquela dívida. Então você começa a ver um movimento obscuro também querendo frear quem está fazendo alguma coisa por quem está devendo. Então, assim, isso que as pessoas têm que entender. Até qual momento você está sendo manipulado para chegar nessa dívida que você chegou? E você está sendo manipulado, tá? Quando você recebe uma ligação que fala o seguinte: olha, você vai perder sua casa, seu carro, e você não procura um advogado e procura o seu gerente para negociar, é isso que ele quer. E aí sua dívida que era 200 mil virou $500 mil, virou 700 mil, 800 mil. E na hora de você ser executado, quando você estiver devendo o banco, ele não vai em cima daquela dívida original. Ai, mas só caiu 10 mil na minha conta. Não. Aham, tá, que ele vai executar os 10 mil. Ele vai executar a tua última confissão de dívida quando você bateu lá no gerentão. É isso que acontece. Por isso a importância da educação financeira. Educação financeira, uma boa orientação jurídica também, procure sempre uma advocacia especializada. Eu sempre falo isso. Não precisa me procurar, não. Procure alguém que tenha gabarito para te ajudar a resolver o teu problema. Mas se procurar a gente vai ser ótimo, né, Mari? Sim. Mari,
que seria interessante? Tem muita coisa aqui pra gente falar, porque tem tema aqui para fazer vários podcasts, Vários né? episódios divididos. E aí você já falou de casos reais, de lições que você aprendeu. E isso também, gente, foi um diferencial. A Mari trouxe aqui 2 episódios da tua vida pessoal que fez vocês economizarem. Então, com certeza, vocês conseguiram economizar aí um bom valor para quitar casa, para conseguir comprar carro, enfim, o dia a dia, sonhos também que todo mundo tem, família tem, né? Você quer ter a sua casa. E isso também foi um diferencial para que Mari começasse lá no financeiro do escritório. Por quê? Porque além de ser minha amiga, conheço também como ela é ética, né? Como ela tem ética e como ela sabe lidar com os números. E aquilo, se você consegue controlar o teu bolso, tudo bem, você vai conseguir administrar também o bolso de um CNPJ. E aí a gente entra naquele outro ponto, Mari, para a gente aprofundar mais um pouco, Uhum. tá? Muito comum o empresário que começou pequeno, no início ter problema com tributação, começar a se endividar, usar o dinheiro que não deveria ter usado para reinvestir ali na empresa. Vamos lá. Se você fosse hoje dar uma consultoria para algum empresário, 3 dicas para 3 uma boa dicas. gestão financeira de uma Cara, a empresa. primeira, você tem que tratar a sua empresa como uma pessoa. Tratar ela como uma pessoa. Se você ficar fazendo retirada diárias ou semanais, né, não separar as contas ali, você está roubando da sua empresa. Então, você precisa Gostei entender que disso. trata ela como uma pessoa. Segunda, não misture conta pessoal com conta. A sua empresa é uma pessoa, Pessoa então física ou pessoa pessoa jurídica? física e pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é uma pessoa e ela tem as contas dela a pagar. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você tem uma empresa, no dia primeiro de todo mês, você já está negativo. Porque você Verdade. tem que pagar, digamos que é uma. Ou se você é prestador de serviço ou não, mas você tem fornecedores, você tem aluguel, você tem condomínio, você tem contabilidade, Seus você tem os funcionários. funcionários, coisas que você precisa comprar para investir. Enfim, você tem toda uma despesa ali. Uhum, Então você já começa o mês devendo. uhum. Aí eu já dei 2 dicas, né? Isso, Primeira, tratar como se fosse uma pessoa. A segunda, não misturar conta pessoal e sempre manter o capital de giro. sempre ter ali Sempre ter um capital de giro, porque o capital de giro é o combustível. ou seja, uma reserva É ali. uma Não é o reserva. capital de giro para você ficar pegando o capital de Gente, giro com o o que banco. que é o capital de giro? Deixa eu tentar resumir. O capital de giro É o gera- provisionamento da própria empresa. não é nem o É a poupança da provisionamento. empresa. Não, também não é a poupança da empresa. É o dinheiro que você precisa deixar ali disponível, Hum, porque o mês começa. O mês não começa, a gente não tem um monte de conta para pagar. O dinheiro entrou todo, aquele dinheiro todo que está previsível para o mês. Você tem uma noção do que vai entrar, mas ele entrou? Não. Claro que você não vai ter esse capital de giro todo disponível, mas você precisa ter um valor ali para você sim, para fazer a empresa tracionar, girar. exatamente essa movimentação. Uhum. Ai, preciso comprar a água que acabou. Dia primeiro, Ou seja, o caixa tá zerado. chegou no dia 31 ou 30, a pessoa foi lá, retirou Retirou tudo e não tudo, deixou. tirou tudo, pegou para ela. Talvez tenha guardado para a poupança a reserva da empresa ou não. Uhum. Então, tenha o capital de giro barra uma reserva de emergência para a empresa também. E reinvestir também, eu acho que eu colocaria um quarto aí. Reinvestir no crescimento da empresa. Então, vamos lá, Reinvestir. vamos lá. Não, vou Eu pedi botar. 3 para você, eu só Não, mas coloquei eu o quarto de. vou falar diferente agora. A primeira, não misture conta pessoal com pessoa jurídica. A segunda, mantenha o capital de giro, né, aquele dinheiro disponível, né, não tire Uhum. tudo da sua empresa e faça o provisionamento. E provisionamento, você pode fazer o provisionamento de você ter uma boa reserva de emergência para 3 a 6 meses de despesa da empresa. E o provisionamento, por exemplo, eu sei que dezembro, aquilo que eu falei, né, da pessoa, do pessoal, dezembro eu tenho que pagar o 13º de todo mundo. Ao invés de você ter que tirar esse dinheiro de uma vez só, faz a conta. É 5 funcionários, recebem 1.000. Então, eu vou ter que pagar 5.000 a mais com o pessoal. Divide em 12 meses. Será que você, como empresa, não consegue provisionar esse dinheiro até o final do ano? Verdade. Eu estava conversando com uma advogada, conhecida minha hoje, e ela estava falando que ela tá com o salário dos colaboradores, né, Hum, atrasado. chato isso. E Acontece, é mas é uma super chato. situação.
É uma situação porque a empresa, não é você que tem dinheiro, quem tem dinheiro é a empresa. Você não tem dinheiro, quem tem dinheiro é a sua empresa. Você tem o Uhum. teu prolabore ali e Ela é viva uma com aquilo, pronto, acabou. Tá aqui entendeu? Mari que fica controlando todos os gastos, Bastante. controla os gastos do escritório, freia um pouco, ela entende ela entende do investimento agora. A gente está fazendo a gente está expandindo o escritório agora, essa é a palavra correta, a gente está expandindo, não tô saindo da minha sala, Não, tá eu só tô expandindo. expandindo, tô crescendo, né. A gente vai crescer no mesmo andar, a gente pegamos uma sala ao lado da minha, e aí a gente está fazendo investimento ali, que é o investimento de ter reformado toda a sala, né. Mas Então isso, só falando, isso tudo uhum, foi pensado, foi está pensado. sendo pensado Foi. e planejado financeiramente também há muito tempo. Não foi do nada que a Daniela resolveu: "Ah, vou pegar essa sala aqui, vou reformar, vou". É, só Não, deu na minha cabeça. é dentro da minha cabeça. Tudo nosso, a gente faz muitas reuniões, né, então às vezes, quando eu atendo empresário que está com dívida, eu falo: "Não, mas e o seu financeiro?". Não tem. "Não tem financeiro". Eu: "Oi?". Não tem uma pessoa porque, assim, quando você vira dono de você sabe, né, as coisas começam a acontecer e aí você precisa: "Ah, eu preciso botar uma pessoa aqui para fazer isso, eu preciso botar uma pessoa para fazer aquilo". Tá, mas e quem tá gerenciando o seu financeiro? Porque se Uhum, você não consegue fazer isso, ah, não, o empresário que vai fazer, ok, mas se ele não consegue, ele precisa ter uma pessoa para fazer isso, porque ele vai exatamente. perder o controle. E aí quando você não tem uma pessoa que fala que não tem o financeiro, gente, eu gelo, eu falo: "Como? Como ele consegue? Como assim? Você que emite nota fiscal, você que faz tudo?". Nossa. Tem alguma coisa errada aí, porque enquanto você tá ali muito também ali, fazendo o teu financeiro, você vai emocionar, porque você não tem alguém para te frear, como é a Mari. Não tem noção do que tá entrando e do que Não tá tem. saindo, acaba tendo essa noção só no final do mês quando vai fechar as contas e Uhum. descobre que fechou no vermelho. Então assim, Também não entendo, exatamente. não Então faz sentido pra muitas mim. coisas que eu falo com o Mari, eu falo: "Mari, eu tô pensando em tal coisa", ou "Vou fazer tal coisa", ela: "Tá bom, quanto que é? Deixa eu ver, pá, vamos É, vamos segurar, analisar, vamos deixa eu ver. analisar". Ah, não, ah, dá. É. Ah, não, espera aí, espera mais um pouquinho. E Ma então, até porque se a gente é um escritório especialista em dívidas, a gente tem que ter o exemplo, né. Fica a mas aí você dica. estava falando dessa pessoa, né, que acabou atrasando. Isso, e trabalha também com direito bancário, né, com alguns nichos do direito bancário. E eu falo: "Gente, para chegar a esse ponto, não tinha reserva, Capital de não giro. tinha uma previsibilidade", porque você não consegue entender, porque se você está fazendo o teu se você tem tá fazendo seu planejamento financeiro de maneira correta e se você está fazendo seu livro caixa, você já sabe se a tua empresa está subindo ou se ela está descendo. Ou se ela tá ali Tá parada aumentando o também, faturamento, ou tá reduzindo o faturamento, ou está contratou sem saber estagnada. se poderia pagar, É. talvez. Ou está estagnada também. Então, se você está estagnado, você tem que estar sempre pensando em crescer, porque pode ser que comece a reduzir. Então, tem que ter pensamento de crescimento, tem que ter previsibilidade. E aí eu vejo que isso, além de não ter sido ensinado no Colégio de Educação Financeira para gente, para quem é profissional liberal ou para quem qualquer outro profissional, médico, advogado, engenheiro, que seja, também não foi ensinado a gestão, É, gestão essa financeira. parte eu aprendi na faculdade, Mas você mas é a formou em faculdade de administração, administração é. e o que a gente faz muita conta. É. Sério, tem até matéria demais que a gente brincava, gente, mas é muita matéria financeira e a gente às vezes não dava nem conta, né? Mas e aí quando a gente vai trabalhar mesmo nisso, a gente percebe que é porque é isso, É a realidade, né, tudo é gente? dinheiro. Tudo E dinheiro. outro conselho também, né, para quem for começar a empreender, é assim que possível, né, contratar um contador ou uma empresa de contabilidade, Senão, vai dar ruim. porque a tributação do governo Pouco é muita salgada. coisa, é Pouco salgada. salgada e é bastante coisa para organizar tudo, então é sempre Uhum, bom ter um escritório, algum contador ali também tomando uhum. fazendo o controle dessa parte também, porque senão depois a gente conhece até uma pessoa, né, que eu não vou citar nomes aqui, que quando finalmente resolveu contratar um escritório de de contabilidade, teve que deixar o CNPJ para trás
e abrir Foi. outro, porque Já estava devendo tanto, tanto, tanto. tanto, que aí não tinha pra Não, onde, não que tinha o pra onde escritório de correr. contabilidade falou: olha, não, depois a gente organiza esse aqui para você pagar as dívidas aqui, mas vamos abrir Uhum. outro para você poder continuar, porque. Senão ia dar ruim. Exatamente. Ai, Mas nesse caso, né, de atrasar pagamento, fornecedores, essas coisas são mais comuns também do que a gente imagina. E é tentar se reorganizar faz e parte. começar a pensar no provisionamento. Ou seja, se você está passando por essa situação agora, entenda, você não está sozinho. Tem diversos empresários, empreendedores que não têm uma boa gestão financeira e acabam realmente ou em recuperação judicial, ou falindo, ou devendo muito ao banco ao ponto de vou ter que abrir outro CNPJ. Lembrando que às vezes você acha que está fugindo do banco abrindo outro CNPJ e está no mesmo segmento. E aí você vai sim responder com esse novo CNPJ a dívida bancária, porque ele vai conseguir provar judicialmente que você está no mesmo segmento. E falou: "Ops, espera aí que é a mesma empresa, é tudo igual, tá querendo fugir da responsabilidade, Hoje tá?" o governo não está dando brecha. Não é nem questão do governo, tô falando até de credor banco, não só credor Receita Federal, Sim, entendeu? Porque às vezes tenta fazer isso para tanto a Receita vai atrás de você, se estiver devendo, quanto os o credores, os banco. bancos. Então vamos lá, Mari, sobre setor financeiro. Como você lida lá com os clientes, os inadimplentes? Não vou deixar de fazer essa pergunta. Mari é Então, boazinha, gente? Me fale aqui nos comentários se você. olha, eu me esforço. Primeiro, eu sempre tento entender o porquê que aquela pessoa ela não está conseguindo, né, fazer o pagamento, qual foi o motivo? Foi algum imprevisto ou está com Uhum, dificuldade realmente em pagar aquele valor mensal? E uhum, tentar negociar a partir desse entendimento, porque também não uhum. adianta é o que a gente fala, a gente trata com super endividados. Isso. Então, eles estão realmente Eles estão ali na no linha do limite na ali. linha do limite. Então, a gente também eu tento ajudar da melhor Uhum, maneira possível. "Ah, foi só um imprevisto, tudo bem, eu vou acertar depois". "Ah, não, olha, eu uhum. estou com dificuldade para pagar esse valor mensal, o que que a gente pode fazer?". E a gente tenta dar uma renegociada e tal para ajudar esses clientes. É, porque tem muita gente que acha assim: "Ué, mas tem que pagar antes?". Muita gente não, porque os meus clientes quando chega para perguntar, já sabe que vai ter que pagar pelo nosso serviço, né, a gente está ali trabalhando para eles. E aí a gente facilita, né, a contratação, parcelando, né, os honorários ali iniciais. E o que as pessoas às vezes não entendem é justamente a questão de para eu fazer o meu escritório rodar e dar esse Suporte. suporte para todos os clientes, prestar esse serviço, e o nosso serviço muitas das vezes não é só fazer o processo, é estar negociando com o credor também. Cumprir prazos. Exatamente. Então, assim, tem uma demanda e o escritório hoje custa um valor razoável para manter ele rodando. E aí, não vou expor aqui, mas quem é do Close Friends, ou seja, quem me segue no Instagram e é advogado e quer saber mais um pouquinho mais, um assunto mais profundo, lá dentro do Close Friends eu falo só para advogados, pronto. E aí tem um valor fixo relativamente alto, né, Mari, que a gente tem que para fazer a estrutura do escritório rodar, as coisas funcionarem. E às vezes a pessoa: "Ah, só vou pagar no êxito, só vou pagar quando eu conseguir a redução". É, querida, a gente trabalha de graça. Quando você vai no nutricionista, você só paga a consulta se emagrecer? Eu sempre uso o exemplo do McDonald's. Ué, mas quando você vai comer no McDonald's, você não paga antes? Exatamente, Você nem depois provou o recebe. sanduíche pra saber se ele é bom. Você já pagou, exatamente. Às vezes é um lanche novo, você nem provou, mas você já pagou antes. Faz E se sentido. tiver ruim, você não vai lá pedir o dinheiro de volta? Não tem como, Não tem não tem como. como. E é justamente. Então, essa gestão financeira e como lidar com clientes endividados também, a Mari, ela não é porque é a minha gestão financeira não, mas ela é extremamente competente. Vamos para outra pergunta, vamos lá, mais uma Vamos. pergunta, vou Ai. fazer perguntas constrangedoras. Quando que a gente vai priorizar o pagamento de algumas dívidas quando você tem um monte de credor? Essa aí é boa. Então, Como é que eu vou fazer para pagar? Quem eu pago primeiro, quem eu não pago, o menor quem eu... Pronto. é o método bola de neve. Ele nem sempre funciona, vai depender Conte. das dívidas das pessoas, mas tem um método que é bola de neve. Você vai listar todos os seus credores. E aí você vê qual é a parcela mínima ali, o valor o mais baixo que tem que pagar. Ah, esse daqui. Então você vai começar a pagar ele.
o valor dele mais um valor a mais. Quando ele terminar, você começa a pagar o próximo. Gostando Junto com o com. valor que você pagava do primeiro. Show de bola. E Gostei aí, por disso. diante. É claro que dependendo do tamanho da Aí, dívida, ou seja, esse método não o funciona. método bola de neve É, seria você começa do do menor. menorzinho, porque a bola de neve começa um tiquinho Isso. pequenininha. Acertou o menor, agora Aí você uma dívida começa. maior. Isso. Aí, ou seja, eu já consegui reduzir uma boa parte ao momento, vai chegar um momento que tá imensa Uhum. e eu reduzi aquilo tudo de dívida. Perfeito, muito bom. Mas quem tem que ficar muito esperto na hora de ficar inadimplente. Não são todos os contratos que você pode ficar Isso, foi isso inadimplente. que eu falei para você. Por isso que tem que analisar, não funciona com todo mundo. É. Mas, por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem dívidas com escola dos filhos, faculdade, atraso de condomínio, essas coisas assim, aí ele pode tentar. Outra dica também é tentar negociar. Uhum. A gente sabe que com o banco É. não é um indicado, mas, por exemplo, você está devendo a escola dos filhos. Gente, chega lá, conversa, abre o jogo. Eles vão apresentar um plano ou tentar tratar com você de uma Peça, né? maneira. Na cara de pau. Seja cara Tem de pau, desconto? Eu gostei de um gente. desconto. Pede, gente. Tem como pegar esse valor todo que eu tô devendo e diluir para eu ir pagando junto com as outras Uhum. parcelas? Tá devendo o condomínio, do prédio. Eles negociam. Mas assim, se falarem assim um valor que não tem como você pagar, você fala, não aceito, não tem como eu pagar. Também não assuma um valor. Exatamente. Ai, eu tô aqui negociando, a pessoa tá abrindo essa brecha para mim, eu vou aceitar aqui esse valor aqui porque é o que eles estão oferecendo. Não, negocia. Fala, olha, eu vou ser Exatamente. sincero, eu não tenho como pagar esse valor. Isso aqui vai ficar fora da minha realidade e eu vou dever você de novo. E assim Boa. por diante. Boa. Então, sempre procure uma orientação para negociar, não só uma orientação jurídica, mas também um educador financeiro, e que você tiver aí à sua disposição, aproveite, E né? aprenda a abrir mão das coisas, como a gente falou. Ah, não quer tirar o filho da escola particular? Procura uma mais, num valor um pouquinho menor. Mas em conta. Tem gente que mora de aluguel em apartamento e às vezes paga um aluguel caro, um condomínio caro e tá devendo condomínio. Então, assim, Uhum. vai morar num lugar mais em conta. Mais em conta pro seu bolso, Exatamente, para você pra sua conseguir realidade. pagar dentro da sua realidade, Dentro da né? sua Porque não realidade. deveria nem estar ali se não está conseguindo pagar. Mas, Exatamente. enfim, Mas tentou, né? tentou. Vai que, né? Esse aqui eu acho que você já respondeu, que é justamente como que a gente vai equilibrar pagamento de dívidas com outras necessidades financeiras, como lazer e investimento. Então, a gente junta essa questão desses métodos que eu falei, né? Pode começar negociando diretamente com essas empresas, o método bola de neve, Uhum. e vai ter que baixar o padrão de vida. Não tem jeito, não tem Tem que jeito. cortar na carne. Tem que cortar. Você não vai ter É uma coisa. mudança. E às vezes infelizmente, ter que tirar o filho da escola. Para sempre, particular, não, por um ano. Será que por um ano não dá? Uma vez eu ouvi uma conversa muito interessante de uma vizinha minha, da minha vizinha, no caso, com os filhos. Ela estava reformando a casa dela e eles estavam subindo a casa. Uhum. E eles queriam construir o quarto para cada filha, era um menino e uma menina. E eu achei muito interessante. Eu falei assim: eu espero que um dia eu possa ter essa liberdade de conversar isso com a minha filha. E ela e o marido falaram assim: olha, a gente quer construir um quarto para você e um quarto para ela. Só que a gente teria que abrir mão da escola particular de vocês por um ano. Tudo bem para vocês? Que maravilha, que pais sábios. Exatamente. E eles, tipo, tudo bem, tranquilo, sabe? Entenderam que eles teriam que sair da escola particular por um ano para eles E entender poderem. que para ter algo você tem que se abdicar de outro algo. Exatamente. E vão ser adultos, com certeza, Conscientes, educados, conscientes do financeiro, né? Da educação financeira, que Exa- começa em casa, né? Exatamente. Então, se você tá mega sobreendividado, tá enrolado, quer fazer, tipo, ter uma reserva de emergência, pagar as dívidas e, cara, vai ter que Uhum. baixar o padrão de vida. Entendeu? Pode ser outras coisas que a pessoa tá gastando, ela nem vê que ela tá gastando muito. Ó, você vê esse exemplo aí que você deu. Lá em casa, meu pai e minha mãe sempre foram muito pé no chão de contar pra gente que a gente era pobre.
Às vezes você não quer contar pro seu filho, pra sua filha, mas você vai ter que ter essa conversa. Então, senta aqui que eu vou contar. Nós somos pobres. E às Exatamente. vezes tem que falar isso pro seu filho. Porque se você vai querer criar uma realidade que tá Uhum. vivendo lá, morando no castelo da Disney. Não é isso, né? A gente tem que contar ali a realidade. Então, quando meu pai e minha mãe sentaram pra falar pra gente que a gente era pobre, eles chegaram e eles eram, assim, muito transparentes. Então, falava assim, ó, aqui, ó, X que seu pai ganha, tá aqui o contra-cheque, ó. E aí tem que pagar que isso, legal. isso, aquilo. Minha mãe e meu pai, eles tinham isso, eles faziam isso. E aí tinha uma loja chamada Mesbla, não sei se você pegou essa época, mas quem é das Eu me antigas lembro lembra desse que tinha, nome. acho que faliu essa loja, mas a Mesbla fez Faliu sem eu muito comprar nada sucesso. dela até hoje. A Mesbla vendia até avião. É? Sério, esse avião monomotor, né, que a gente chama carinhosamente de teco-teco, vendia, pra você ver, era uma Vendo. grande loja de departamentos. E aí eu lembro que tinha uma Mesbla no centro do Rio, se eu não me engano, Largo da Carioca. Quem é das antigas aí, comenta aqui embaixo se lembra disso, se eu tô mentindo ou não. Mas me parece que era isso mesmo. E nessa loja tinha muitos presentes. E meu pai, endividado, teve uma brilhante ideia que Hum. deixou minha mãe desesperada. Vou pegar meu 13º e vou comprar de presente para que meus filhos, o que eles escolherem naquela loja, eu vou dar. Nossa. Minha mãe, mulher muito sábia, conversou comigo e com meu irmão antes de sair de casa. A gente é pobre. É sério? Ela conversou com Conversou com a vocês? gente. Nossa. E aí, mas não foi assim, não me lembro como foi, mas eu lembro que ela conversou com a gente já sabia que meu pai, assim, viajava numas situações. Emocionava, porque nunca você vai pegar seu 13º e vai ficar torrando presente pra criança, gente, pelo amor de Não. Deus. E aí meu pai viajava numas situações da cabeça dele. E aí, quando a gente chegou na loja, e meu pai, pode escolher, escolhe aí, pô, pega o presente que você quer. A gente tocava num presente, assim, que a gente queria, aí minha mãe atrás do meu pai, assim, ó. A gente A cara devolvia. da sua mãe fazia isso. Até que a gente pegou o presente do orçamento que cabia, né? Sábia, mulher Mulher sábia. sábia. E aí a gente pegou o presente que cabia realmente no orçamento. E meu pai, ele faleceu em 2009. Até ele falecer, ele contava a história assim para todo mundo. Eu levei essas crianças na Mesbla e eles escolheram o presente mais barato, podendo escolher o que eles quisessem. Sério? E a gente Seu pai nunca contou a verdade para ele, que na verdade a gente escolheu o que o que podia. podia, sabe? Mas a sua mãe foi muito sábia. Então, ou seja, discernimento, né, conhecimento, sabedoria na hora de você gastar. Gente, tenha sabedoria, tá? Então não saia Exatamente. gastando, assim, de maneira, enfreada, Só desenfreada, né, porque na você verdade. pode, É, significa que você deve. isso é ótimo. Só porque você pode não significa que você deve. Uhum. No direito, tem algo que se chama abuso de direito. Eu tenho o direito de ouvir uma música na minha casa. Mas se eu pego e coloco centenas de caixas de som e coloco no som estratosférico que vá prejudicar um vizinho que tá acamado, vai incomodar alguém que tem uma criança em casa, um neném, eu já estou abusando do meu direito de ouvir música em casa. Então, aprende isso. Você não deve abusar do direito que você tem. Isso também é para todos os segmentos da sua vida, inclusive para a financeira. Ah, mas eu consigo tal coisa. Consegue, mas às vezes não é o momento para aquilo. Ah, eu queria tal. Ok, calma, não é o momento. Então, uma coisa que eu sempre fiz muito é fazer análise do custo-benefício. Eu sempre fui aqui. E agora eu estou com o advento do YouTube, né? Que a gente também está aqui no YouTube. Advento do YouTube, eu consigo ver tutoriais para ver o custo-benefício daquilo. Então, assim, eu já produzia conteúdo, gente, e para quem trabalha com produção de conteúdo, com internet, grava vídeo, o iPhone é a melhor ferramenta, uma das melhores ferramentas, tá? É um telefone realmente muito bom para produção de conteúdo. E
eu produzia dentro da pandemia lá em 2020 com um Redmi Note. Bastante conteúdo. E bastante conteúdo. E eu tinha um Android. E aí eu via pessoas que não produziam conteúdo nenhum com iPhone. Aquilo pra mim, eu falo, peraí, o que que a pessoa tá fazendo com um aparelho caro desse e não tá ganhando dinheiro com isso? Eu não consigo. Porque minha cabeça sempre foi, cara, E custo-benefício. você não esperou também, né? Você ter o melhor para você poder fazer, Não, né? é sempre faça com os recursos que você tem. Não tem uma planilha do Excel, caderno, como a Mari ensinou. Pega um caderno que você vai comprar por R$ 2 ali na papelaria, um caderno, vai ser centavos um lápis ou uma caneta e me convença que você não tem um lápis e uma caneta, porque você tem um bloco de notas aí do seu telefone que você está assistindo. Tá assistindo aqui, você tem um telefone. Aí fala, não tenho. Tá assistindo aqui como? Exatamente. Eu tô assistindo no YouTube. Então você tem um computador. Te acessou. Então você tem recurso. Então para de colocar obstáculos pro teu progresso financeiro. Então, olha, isso aqui é coach agora, sessão coach aqui, Planejar uma viagem em família, vai fazer É, uma reserva de emergência. exatamente. E outra coisa que eu sempre falo, gente, se Deus te deu a visão, ele vai te dar provisão. Se ele colocou no teu coração de que você quer muito fazer uma viagem, ou quer fazer uma faculdade, ou quer trocar de carro, lógico, né? Você com sabedoria e com fé, você vai conseguir muita coisa. Nossa, profundo isso Nossa, agora, gente. filosofou agora. Filosofei. É verdade, com sabedoria e fé, você vai longe, tenho certeza disso. Depois vem aqui e comenta. Lei da atração. Lei da atração Lei da total. atração total. Gente, Mari, muito obrigada. Acho que já deu aqui mais ou menos Nada, uma hora aqui de adorei. gravação de podcast. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Mas também, se não aceitasse, eu ia logo mandar embora. O bom de ser Eu que patrão é. agradeço o convite, a oportunidade, adorei a conversa. E foi numa dessas reuniões nossas de sábado, né, lá do financeiro, que eu falei, Mari. E a gente sempre fala sobre educação financeira. Eu falei, Mari, vamos bater esse papo no podcast. Eu acho que vai agregar muito valor para quem estiver assistindo, para quem realmente quer começar a mudar, para quem já está aí nessa mudança. E aí tenho certeza que você gostou, né? Sim. Se quiser me chamar mais vezes, pode chamar também. Pronto. Gente, eu acho que o Instagram da Mari é fechado, né? Atualmente, sim. Deve não ser TikTok, mais. eu acho que é tudo fechado, mas vamos deixar aqui fala seu arroba aí. É @Mariana Paz Nunes. E ela vai selecionar quem ela quer que siga ela ou não. Pronto, assim. Se você for rejeitado, não fique chateada, porque ela deve achar você com cara de psicopata ou de maluca ou algo desse Se sentido. não tiver foto da pessoa, do mato, da flor, eu acho tão esquisito isso, a pessoa não botar a foto dela no perfil de qualquer rede social. É estranho. É estranho. É muito estranho. Gente, ó, então, vocês já sabem que a gente tem aqui o nosso podcast DesendividaCast, que é para ajudar consumidores endividados a sair do superendividamento. Então, estou sempre trazendo aqui alguém que vai agregar valor no dia a dia de vocês, nessa luta aí para sair das dívidas, porque é uma jornada, não é do dia para noite, a gente sabe disso, mas é possível, tá? Então, a gente tem o DesendividaCast no YouTube, no Spotify, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio.